Fala galera, fala pessoal, professor Ramon Souza na área. Pessoal, hoje a gente vai resolver questões aí da banca Sebrasp, CESP, sobre o tema modelagem conceitual ou modelo entidade de relacionamento aí, que é o principal representante, né, desse modelagem conceitual, modelagem de alto nível. Então vamos ver como é que a banca CESP, Sebrasp cobra as questões relativas aí a esse assunto. Modelo entidade de relacionamento, questões. CESP Sebrasp 2020. No modelo entidade e relacionamento, as entidades representam um objeto do mundo real e relacionamento entre esses objetos. Certo ou errado essa questão, pessoal? Questão mais conceitual sobre o modelo entidade e relacionamento. Galera, aqui a gente tem uma polêmica nessa questão. Por quê? A banca CESP, Sebrasp, né? Ela deu essa questão como certa. Só que, se a gente observar a redação dessa questão, a gente vai avaliar o seguinte: a gente tem no modelo de relacionamento, a gente tem as entidades, a gente tem os relacionamentos e os atributos, que podem ser atributos, propriedades de entidades ou de relacionamentos. E aí, essa questão ela diz o seguinte: as entidades representam um objeto do mundo real. Até então, beleza. As entidades vão representar os objetos da realidade modelada, né? Daquilo que a gente está modelando. Ou seja, um objeto aí do mundo real. Só que ele diz que a entidade representa o relacionamento entre esses objetos. Pessoal, a gente tem três conceitos fundamentais. A gente acabou de falar: entidade, relacionamento e atributo. Quem representa o relacionamento entre os objetos é o conceito de relacionamento e não o conceito de entidade. Então, para o professor, essa questão estaria errada. Né? Essa questão estaria errada porque o relacionamento ele não é representado pela entidade, mas pelo conceito de relacionamento. No modelo entidade e relacionamento, a gente tem lá entidades que se associam através de relacionamentos, representados no modelo por um losango. Então, esse losango aqui que seria o relacionamento, né? E não a entidade representando o próprio relacionamento. Tá? Mas a banca deu como correta, pessoal. Então, deixa aí o gabarito oficial e a discussão do professor. CESP Sebrasp 2020, Ministério da Economia, TI. Então, nós temos aí o modelo, aí traz um modelinho, né, pessoal? Uma figurinha do modelo. E ele pergunta: o modelo em questão apresenta um erro de construção porque existem atributos declarados com nomes idênticos, o que impossibilita transformá-lo em um modelo lógico. Certo ou errada essa questão? Vamos lá. Ele está dizendo que não pode, esse modelo tem um erro de construção, porque ele tem atributos com o mesmo nome. Se a gente observar as entidades, país e serviço, a gente tem aqui código, código. A gente tem valor na tributação e valor no serviço. Então temos atributos realmente com o mesmo nome. Só que o que acontece? Esses atributos de mesmo nome, eles estão em entidades ou em relacionamentos diferentes. Eles estão associados a elementos diferentes do nosso modelo. O que eu não posso ter no modelo de entidade de relacionamento? Eu não posso ter para uma mesma entidade ou para um mesmo relacionamento dois atributos com o mesmo nome. Então eu não poderia ter, por exemplo, dois códigos aqui no país. Aí eu não poderia ter dois códigos, porque eu já tinha um. Não posso ter outro atributo código. Mas o código do país e o código do serviço são atributos diferentes, relacionados a elementos diferentes. Então não tem nenhum problema de a gente ter dois atributos de mesmo nome no modelo entidade de relacionamento. Exceto se esses dois atributos estiverem na mesma entidade ou no mesmo relacionamento. Aí sim daria um erro de construção, porque a gente não pode ter esses dois atributos com o mesmo nome, desde que sejam na mesma entidade. Em entidades diferentes, sem problema nenhum. Então o gabarito aqui, pessoal, é errado. Errado esse gabarito. CESP Sebrasp 2020, Ministério da Economia. Aí ele traz o modelinho e pergunta:
A entidade serviço é um exemplo clássico de entidade associativa ou entidade fraca. O que é que vocês acham dessa questão? Em serviço é um exemplo de entidade associativa ou entidade fraca? Primeiro, a gente tem que saber que entidade associativa é diferente de entidade fraca. São dois conceitos distintos. Entidade associativa é aquele relacionamento que é tratado também como uma entidade. Entidade fraca é uma entidade que não existe por si só, que precisa de um relacionamento com outra entidade, que precisa buscar um atributo em outra entidade para conseguirmos identificar os registros daquela entidade. Tá? Então, os primeiros são duas coisas diferentes. Então, você já poderia marcar errado aqui. Porque ele está dizendo que associativa ou fraca, ele está tratando como se fossem sinônimos. Não, não são sinônimos. Mas vamos avaliar, pessoal. Ela é uma entidade associativa? Não, porque para ser uma entidade associativa, na verdade, tinha que ser o relacionamento. Para eu ter uma entidade associativa nesse modelo, eu teria que estar representando aqui, ó, um retângulo nesse relacionamento de tributação. Então não é o caso, não é entidade associativa. E entidade fraca, serviço, só existe quando relacionado a um país? Pessoal, o diagrama ele não representa isso pra gente. Por quê? Porque uma entidade fraca representada no diagrama, ou ela tem duplo retângulo, ou ela tem uma linhazinha mais forte no relacionamento que liga. Então ela teria que ter aqui uma linhazinha mais grossa, ou um duplo retângulo. Não temos nenhuma das duas. Ah, beleza, professor, mas vamos avaliar mais ainda. Olha, a gente tem um relacionamento 0 para N, 0 para N. Ou seja, um serviço pode estar associado a nenhum ou mais de um país. Então perceba que um serviço pode existir de forma independente. E ele tem código como a sua chave. Ele não precisa do código do país para ser identificado. Não precisa. Então, é uma entidade forte e não uma entidade fraca. Então, como a gente tem dois erros na questão, a questão está errada, né? Bastaria ter um erro. CESP e Sebrasp 2020. Modelinho. O modelo em tela, da forma como está apresentado, não poderá ser implementado. Porque, além de ser um modelo conceitual, contém um relacionamento N para N. Pessoal, aqui a gente tem uma polêmica em relação a esse gabarito. Por quê? Porque, teoricamente, o modelinho está bem bacana, o modelo conceitual está bem bacana, e ele vai poder ser implementado. Lógico, ele não vai ser implementado diretamente daqui, mas a gente não tem nenhum problema de construção nesse modelo. Então, daqui você geraria o modelo lógico, e aí você, utilizando o modelo relacional, rede, hierárquico, objeto, iria construir a sua base de dados. E não tem nenhum problema ter relacionamento muitos para muitos. Nenhum problema ter relacionamento muitos para muitos. Só que a banca deu essa questão como correta. Então, para ela, não pode ser implementado. O que é que nos resta entender, então? Que a banca considera que o modelo conceitual não vai implementar um banco de dados. Por quê? Porque eu preciso antes converter esse modelo conceitual, esse modelo entidade de relacionamento, para um modelo lógico, e aí sim o modelo lógico é que vai ser implementado. Então, se a gente fosse converter esse modelozinho, esse diagramazinho, a gente geraria aqui no banco 3 tabelas. Uma tabela para país, uma tabela para serviço e uma terceira tabela para o relacionamento tributação. Como que eu sei que é uma terceira tabela? Porque o relacionamento é N para N. Se o relacionamento é muitos para muitos, eu preciso de uma tabela de ligação lá na minha conversão do modelo relacional, para transformar isso no modelo relacional. E nessa entidade tributação, nessa tabela tributação, a gente vai ter uma chave estrangeira para país e uma chave estrangeira para serviço. Então, essa é a forma de converter
para implementar. Então a banca entendeu assim, tá? A banca entendeu que o modelo realmente ele não apresenta erro de construção, né? Ele tá beleza, mas ela disse que não pode ser implementado porque é um modelo conceitual, né? É um modelo conceitual, tá? Então ela deu como certa essa questão. CESP-CEBRASP 2020, Ministério da Economia. Modelinho. No tipo de modelo apresentado, é permitido que atributos sejam declarados tanto em entidade quanto em relacionamento. Se você não souber da teoria, você olha para o diagrama para tentar avaliar. Pessoal, eu tenho aqui ó, entidades, país e serviço. Eu tenho o relacionamento tributação. Os atributos são associados tanto às entidades quanto aos relacionamentos. Os atributos são as características, as propriedades das entidades ou dos relacionamentos. É muito mais comum a gente ter atributo na entidade. Mas o modelo não impede que a gente tenha atributos ligados ao relacionamento. Então, nesse caso, a tributação, ela tem um tipo e ela tem um valor. Então, a gente tem dois atributos na entidade de tributação. Assim como a gente tem os atributos da entidade país, código, nome e moeda, e temos os atributos da entidade de serviço, código, descrição e valor. Então, não tem nenhum problema de ter atributos em entidades e em relacionamentos. Então, nosso gabarito está correto. CESP-CEBRASP 2020, Ministério da Economia, modelinho. Pergunta: um país pode ou não tributar um serviço? Para responder essa questão, a gente vai ter que analisar a cardinalidade do relacionamento. Então, a gente vai olhar para cá, ó. 0N, 0N. Como que eu leio a cardinalidade de um relacionamento? Eu vou olhar sempre fazer a leitura olhando para o relacionamento da entidade que está do outro lado. Então, um país, pessoal, ele pode tributar quantos serviços? 0 ou N. Então, eu tenho aqui, ó, 0N, certo? Só para facilitar a visualização. Aqui também eu tenho 0N. Então, um país, ele pode tributar nenhum ou vários serviços. Nenhum ou vários serviços. Essa é a forma de leitura. Você pega a entidade de um lado e faz o relacionamento e faz a leitura cruzada com a cardinalidade que está na outra entidade. Então, um país pode ou não tributar um serviço. Se ele pode tributar vários, ele pode tributar um. Se ele pode tributar 0, ele pode tributar nem um. Então, está correto o que traz essa questão. Está correto o que traz essa questão. O serviço, por sua vez, ele pode ser tributado por 0 ou vários países. Ou seja, por nenhum país, ele pode ser isento de todos os países, imune, o que for, ou pode ser tributado por vários países. A leitura é essa, tá? CESP-CEBRASP 2020, modelinho. Todos os serviços, independentemente do tipo de cada um deles, são tributados por todos os países. Aí você olha para o diagrama e avalia, faz a leitura agora do serviço. O serviço ele pode ser tributado por 0 ou vários países, por nenhum ou por vários países. Então não faz sentido dizer que vai ser tributado por todos os países, não, pessoal. Ele pode ser tributado só por 1, por 2, por 10, por 100 ou por nenhum. Então, é errada essa afirmação. CESP-CEBRASP 2020, Ministério da Economia e Desenvolvimento. Cardinalidade refere-se ao número de ocorrências de uma entidade que está associado com a ocorrência de outra entidade. Questão conceitual. Certa ou errada? Certíssima. Questãozinha, resumo do que é a cardinalidade. Pessoal, se a gente tem duas entidades, elas podem estar associadas com algumas possíveis cardinalidades. Principalmente 1 para N. A gente fala só de cardinalidades máximas, né? 1 para N, 1 para 1. Vamos voltar. 1 para 1, 1 para N ou N para N.
um para muitos e muitos para muitos. Ou seja, entidade A e B. Entidades A e B. Se a gente tiver um relacionamento entre elas 1 para 1, significa que cada ocorrência de A vai se relacionar somente a no máximo uma de B. E cada de B vai ser somente a no máximo uma de A. Isso é o relacionamento 1 para 1. O 1 para muitos significa que cada registro de A ou cada ocorrência de A pode se relacionar com vários registros de B. Mas cada registro de B só vai se relacionar com um registro de A. E o N para N ou muito para muitos é a salada doida. Cada um de A pode se relacionar com vários de B e cada registro de B pode se relacionar com vários de A. Então essa é a leitura. Então essa cardinalidade ela representa o número de ocorrências de uma entidade que vai se relacionar com o número da outra entidade. Pode ser 1 para 1, 1 para N e N para N. Beleza? Então corretinha essa questão. CESP 2020 Cefaz Alagoas. Auditor de Finanças e Controle. Com base no diagrama a seguir, então temos aí o diagrama, é correto afirmar que um item na entidade ambiente pode não relacionar-se com nenhum item da entidade setor. Então vamos lá, ambiente está aqui e setor está aqui. Então ele pergunta, um item de ambiente pode não se relacionar com nenhum item da entidade setor? Temos aqui um errozinho do CESP, né, pessoal? Não se relacionar, não é palavra atrativa. O professor aí entrando no português, não é palavra atrativa, o se viria para cá. Não é erro de digitação do professor, não. É erro da banca, tá? Pode não se relacionar com nenhum item na entidade setor. Né? Mas não estamos avaliando aqui o português. Vamos avaliar ambiente e setor, pessoal. Esse aqui é o relacionamento. Ó. Ambiente possui setor, ou setor possui ambiente. Né? Então, quando a gente faz a leitura de ambiente, aqui nós temos um. Estou só aumentando, ampliando esse aqui para a gente visualizar melhor. E aqui do outro lado a gente tem 0N. O que é que significa isso? Que cada ambiente vai ter, no mínimo, um setor, vai estar, no mínimo, em um setor e, no máximo, em um setor. Ou seja, um ambiente vai estar obrigatoriamente em um setor. Vai fazer parte obrigatoriamente de um setor. Então a gente já marca que está errada essa questão, porque ele tem que se relacionar com o setor. Tem que se relacionar com o setor. No mínimo um e no máximo um, ou seja, obrigatoriamente o ambiente faz parte de um setor. Tá? Obrigatoriamente o ambiente faz parte de um setor. Aí ele vem para a leitura inversa. Vamos fazer para a gente aprender. Enquanto o item na entidade setor pode se relacionar com somente um na entidade ambiente. Não, ó. Um setor pode ser com nenhum ambiente, pode não ter nenhum ambiente, ou pode ter vários. 0N. Então, nenhum ou vários. Tá? Nenhum ou vários. Então, tá toda errada essa questão, né? Toda errada essa questão. CESP 2019, Ministério Público de Contas do Pará. As seguintes informações foram extraídas de um diagrama de entidade de relacionamento no contexto de um banco de dados relacional. Então, temos aí o diagramazinho. Aí ele vem para a pergunta, pessoal. Ele vem para a pergunta. Mas vamos ler cada um dos itens e tentar identificar isso no nosso diagrama, tá? No nosso diagrama. De acordo com as informações, vamos lá. Ele quer a correta. Letra A. Ao realizar uma reserva, o cliente pode escolher um ou vários trechos de voo. Ao realizar uma reserva, o cliente pode escolher um ou vários trechos de voo. Existem várias opções de aeronave para cada trecho reservado. Vamos lá. Aeronave e trecho, pessoal. Ó. Cada trecho só tem uma aeronave. Está aqui o valor 1. Então, cada trecho só tem uma aeronave. Então, a gente já matou aqui, ó. Várias opções de aeronave para cada trecho? Não. Cada trecho só tem uma aeronave. Então, a A já está errada. Letra B. Ao realizar uma reserva, o cliente pode escolher um ou vários trechos de voo. Mas existe apenas uma aeronave alocada para o trecho reservado. Foi isso que a gente acabou de discutir. Vamos ver a primeira parte, que a gente não analisou, se o cliente pode escolher um ou vários trechos. Então, nós temos aqui o cliente, ó. O cliente pode fazer quantas reservas? Várias. Temos aqui o sinalzinho de infinito, que é como se fosse nosso N, ou muitos.
Um cliente pode fazer várias reservas. Uma reserva pode ter várias reservas de trecho. E uma reserva de trecho está associada a um trecho de voo. Ou seja, no final das contas, como um cliente pode fazer várias reservas, e essa reserva pode ter várias reservas de trecho, cada um tem o seu trecho, então o cliente vai ter vários trechos possíveis. Várias possibilidades de trecho. E cada trecho é somente a uma aeronave, como a gente viu. Então a gente já chega no nosso gabarito, que é a letra B. Letra B. Aí a letra C, pessoal. Existem várias opções de aeronave, né? Marca que está errado. Um trecho de voo está relacionado a apenas uma reserva. Então vamos lá. Trecho de voo a uma reserva. Trecho de voo a uma reserva. Reserva e trecho de voo. Reserva pode ter várias reservas de trecho, que está associada ao trecho de voo. Pessoal, quando a gente tem dois relacionamentos, um para muitos, um de cada lado, é porque, na verdade, o relacionamento entre essas duas carinhas aqui, ó, é de muitos para muitos, ou de N para N. Então, cada reserva pode ter vários trechos. E o mesmo trecho pode estar em várias reservas. E aí o relacionamento de cada reserva com seu trecho é feito nessa outra tabela. Então tá errado aqui, ó, que um trecho pode estar em mais de uma reserva. E a letra E, ao realizar uma reserva, o cliente recebe um único número de assento, válido para todos os trechos. Não, se cada trecho aqui, ó, se cada trecho, cada reserva de trecho tem um número de assento, então para cada trecho ele pode ter um assento diferente. Ele pode ter um assento diferente. Beleza? Então chegamos aí na letra B, né? CEP 2018 FUB técnico de TI. No modelo de entidade e relacionamento, uma entidade se caracteriza por um objeto do mundo real, que possui um conjunto de propriedades. Os valores de um subconjunto dessas propriedades podem identificar de maneira única a entidade. Então, no modelo de entidade e relacionamento, o que é uma entidade? É um objeto no mundo real, ela representa algo da realidade modelada. Seja um objeto concreto ou um objeto abstrato, mas ela representa algum conceito aí do mundo real, tá? E os valores, e ela tem um conjunto de propriedades ou atributos, características, propriedades, atributos. E uma parte, um conjunto desses atributos vai servir para identificar cada um dos registros, cada um das linhas, cada um das ocorrências dessa entidade. Então, supondo uma entidade que tem lá CPF, nome, endereço. Pessoal, se eu tomar só o CPF, vai ser suficiente para diferenciar cada uma das ocorrências. Então, o CPF é o nosso atributo identificador dessa entidade. Ou também chamado de chave, tá? Ou também chamado de chave, porque é o atributo que vai identificar unicamente cada uma das ocorrências da tabela. Então, correta essa questão. CESP 2018, Polícia Federal. Agente da PF. Temos aí um modelinho, diagraminha, entidade de relacionamento, e ele pergunta, conforme o modelo R em questão, um tipo de produto pode estar associado a somente um produto. E cada produto possui um preço e uma descrição. Vamos avaliar. Conforme o modelo R em questão, um tipo de produto pode estar associado somente a um produto? Vamos fazer a leitura, pessoal. Se eu tenho o tipo de produto, como é que eu leio cardinalidade? Um tipo de produto pode se associar a quantos produtos? Muitos. Vários. N. Então não é somente a um produto, não. Não é somente a um produto. Aqui é N. Vários produtos. E cada produto possui um preço e uma descrição. Beleza, cada produto possui um preço e uma descrição. Cada produto, pessoal, vai ter somente um tipo de produto associado. Então perceba que essa questão, ela quis pegar você na leitura inversa da cardinalidade. Porque se você fizer a leitura dessa forma aqui agora, ó, e um tipo de produto é um produto, é somente um produto, aí você marcaria essa questão como correta, né? Mas não, tem que fazer a leitura reversa.
Cada tipo de produto está associado a quantos produtos? Vários. E cada produto pode ter quantos tipos de produto? Um. Perfeito? Então é errada essa questão. Teste 228, Polícia Federal, diagraminha. Considerando-se apenas o diagrama apresentado, infere-se que, na aplicação das regras para a transformação do modelo ER em um modelo relacional, é necessário realizar a fusão das tabelas referentes às entidades envolvidas no relacionamento. Então, o que é que ele quer? Ele quer que eu pegue esse diagrama e converta para um modelo relacional. Como é que vai ser o relacionamento? Como é que esse relacionamento vai ser modelado no relacional? Pessoal, quando eu tenho um relacionamento 1 para N ou 1 para muitos, como é que eu gero o modelo final, o modelo relacional? Eu vou ter duas tabelas, a tabela produto e a tabela tipo de produto. Então, eu vou gerar duas tabelas. Eu não vou fazer fusão de tabelas. Então, a gente já sabe que está errado. Beleza, professor? Está errado. Mas como é que eu vou identificar nessas tabelas o relacionamento? Pessoal, uma das entidades vai ter uma chave estrangeira para a outra. Então, o lado 1, que é o tipo de produto, ele vai ter uma chavezinha primária, que é uma primary key. E o produto vai ter uma foreign key, uma chave estrangeira, para apontar para esse tipo de produto, né? Uma chave estrangeira para apontar para essa chave primária, tá? Então, essa que é a forma de relacionamento. Não temos necessidade de fusão de tabelas, não. Tá? Não é isso que acontece. O lado muitos, ele vai ficar com a chave estrangeira apontando para a chave primária do lado 1. Então, é errada essa questão. CESP 2018 STJ. Em um diagrama do modelo de entidade de relacionamento, ou um diagrama de entidade de relacionamento, a entidade representa uma coisa concreta do mundo real. Enquanto as coisas abstratas são representadas pelo relacionamento entre as entidades. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a entidade ela representa um objeto do mundo real. Mas esse objeto, pessoal, pode ser concreto ou abstrato. E o relacionamento não representa coisa abstrata, não. Representa a associação entre as entidades. A associação entre as entidades. Então, não é a distinção de concreto e abstrata que define a entidade ou relacionamento. O que define é o conceito. A entidade representa o objeto do mundo real, seja ele concreto ou abstrato. O relacionamento representa a associação entre essas entidades. Então, o gabarito aqui é errado. CESP 2018, Polícia Federal. Agente da PF. Diagrama. Vamos lá. Ao analisar o modelo ER em questão, Paulo verificou que há duas chaves identificadas com o mesmo nome. Código em tipo de produto e produto. Então, temos aqui o código. Paulo sabe que o conceito de chaves é básico para estabelecer relações entre linhas de tabelas de um banco de dados relacional e que as chaves primárias devem ser únicas. Então, foi a situação hipotética. Assertiva. Nessa situação, Paulo deve invalidar o modelo ER em questão, pois ele está semanticamente errado, já que não pode haver chaves primárias com nomes iguais, ainda que entidades distintas. Aí, pessoal, isso aqui está errado. Cada entidade pode ter os seus atributos. E esses atributos podem ter nomes quaisquer. O que é que não pode? Uma mesma entidade ter dois atributos com o mesmo nome. Mas se esses atributos de nome igual tiverem entidades diferentes, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. O que não pode também? Um produto tem um código. Código 1, 2, 3. Dois produtos não podem ter o mesmo código 1, 2, 3. Aí a gente não pode ter o mesmo valor para uma chave. Para uma chave. A chave, seja ela formada por um único atributo ou por mais de um atributo, não pode ter todos os seus valores iguais para mais de uma ocorrência, para mais de um registro. Mas, pessoal, ter atributos de mesmo nome
em entidades diferentes, é perfeitamente possível. Não é necessariamente a boa prática. Geralmente o que é que acontece? Para facilitar o entendimento, inclusive, a gente coloca aqui, ó, código do produto, coloca código do tipo. Só para especificar melhor, mas não porque o modelo proíba, né? Não porque o modelo proíba. Show de bola! Resolvemos aí algumas questõezinhas da banca CESP sobre o modelo entidade relacionamento.